E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí. Matias Green falando aqui diretamente de Dublin. Hoje são dia 31 de agosto de 2016. Contagem regressiva para a mudança para a Alemanha. A gente vai se mudar dia 1º de outubro, como já falei. E hoje eu gostaria de falar como que eu aprendi inglês, certo? Eu aprendi inglês. Bom, a gente se mudou aqui para a Irlanda em 2012, ou seja, eu tinha 29 anos, certo? Então, há esperança para todos. Nunca estudei inglês direito no colégio, essas aulas de colégio nunca foram úteis. O que eu fiz no Brasil foram 6 meses de WhatsApp, que é um curso de inglês que tinha lá em Brasília. E eram 2 aulas por semana, com 2 horas cada. Então, com relação à conversação, esse foi o único treinamento que eu tive. Que nível que eu tinha quando eu cheguei aqui na Irlanda? Ou até antes mesmo de fazer essas aulas. Então, eu conseguia ler livros técnicos relacionados à minha área, né, que é programação, TI em geral, né? Então, eu conseguia ler um livro, não conseguia entender todas as palavras, nem hoje eu acho que eu entendo todas, mas assim, eu conseguia ler um livro, conseguia entender, certo? Então, quando eu cheguei aqui na Irlanda, esse era o meu nível, certo? Eu tinha um nível básico, muito básico de conversação e conseguia ler livros, coisas na internet, pesquisar artigos. Então, assim, esse era o meu nível, mas não tinha nenhuma vivência com conversação. Quando eu cheguei aqui, eu fiz várias entrevistas, né? E não consegui desenrolar muito legal e tal. Então, eu acho que o inglês foi um problema para mim. Mas tem algumas empresas que estão dispostas a contratar você. Se você tem a experiência, elas estão dispostas a te contratar. Mas é claro que no caso elas vão tentar se aproveitar no bom sentido dessa situação. No meu caso, eu fiz várias entrevistas e uma que acabou dando certo, assim, me ofereceram um salário um pouco mais baixo, então, assim, na época tava tranquilo, dava pra se manter, o que a gente queria mesmo era começar, né. Eu vim pra cá, pra Irlanda, sem nenhum emprego certo, né, e a gente veio com um pouco de dinheiro guardado, e eu tinha que achar um emprego em 6 meses, entendeu, não tinha como passar disso, então meio que eu tava aceitando qualquer emprego na minha área e se não achasse, eu ia acabar pegando outras áreas, mas graças a Deus teve uma empresa que me entrevistou, então, como eu disse, eles acharam que o meu inglês era suficiente para o que eles precisavam, então eu não precisava falar com o cliente, não precisava fazer nada desse tipo, então foi tranquilo e foi lá que eu aprendi, entendeu? Foi nessa empresa aí que eu aprendi meu inglês, porque quando eu cheguei aqui na Irlanda, teoricamente eu vim como estudante, mas não cheguei a fazer o curso, porque na época que eu vim, o visto aqui era diferente. Então, você paga a escola por um ano, né? E aí você tem 6 meses para estudar, onde você pode trabalhar part-time, que seria 20 horas por semana, e os outros 6 meses você pode trabalhar full-time, que aí seria o tempo que você quiser, 40 horas por semana ou mais, dependendo. Então o que eu fiz foi inverter, eu pedi primeiro as férias, né, para tentar achar algum emprego e tentar conseguir um emprego e eu ia estudar inglês depois, né, porque embora o inglês fosse importante, eu não estava tendo tempo para estudar e eu precisava achar um emprego logo, então a gente decidiu fazer isso, enquanto a Karine continuou fazendo o curso dela, né, então também pude aprender alguma coisa com ela. E aí eu fui só procurando emprego, então tinha algumas vagas que eu via e eu achava a vaga boa e eu estudava, tipo, nos tópicos relacionados, tipo, estudava o inglês relacionado com aquilo, entendeu? Então, na maioria dos casos não deu certo, assim, mas
Pelo menos eu consegui algumas entrevistas e no final das contas deu certo. Eu acho que com 3 meses que eu estava aqui, acho que eu consegui um emprego. Então é isso. Então lá no trabalho era só, o pessoal só falava inglês, mas o que me ajudou é que as pessoas que estavam lá também não eram nativas. Então tinha dois colegas poloneses, uma francesa e assim. Então eles eram o que eu conversava mais. E aí, claro, tinha os nativos lá também, mas então os que eu interagia mais eram esse pessoal que era também imigrante. Então o inglês deles é muito mais simples, né? Muito mais fácil de entender. E aí a gente só ficava conversando, inclusive são grandes amigos meus até hoje. Então foi assim que eu aprendi, conversando, entendeu? Uma das coisas que eu fiz. E outra coisa, também quando a gente chegou aqui, a gente procurou uma igreja, né? A gente foi numa igreja que falava só inglês. E a gente viu que não estava dando certo, então a gente foi umas 4 vezes. E aí vimos que não ia dar certo e tal. E aí fomos para uma igreja que falava português aqui, que tem até. Então ficamos um tempo nessa igreja e depois de, sei lá, 8 meses, eu acho, não sei as datas precisas, mas depois de um tempo a gente viu que nosso inglês, assim, que você não percebe que seu inglês está bom, mas a forma que a gente percebeu foi o seguinte: essa igreja que a gente ia, que era a Vineyard, que era em inglês, a gente não entendia. E tinha uns podcasts lá que a gente fazia o download e tal, e não entendia nada, praticamente. E então, depois de um tempo que a gente estava nessa igreja, que falava português, a gente pegou um podcast lá qualquer e foi ouvir só pra ver de qual era, né? E aí a gente entendeu, assim, praticamente tudo. A gente falou, opa, acho que agora já rola de voltar. Então a gente voltou, né? Voltamos até hoje, estamos nessa igreja, na Vineyard, Dublin. E então lá, assim, a gente também podia interagir com o inglês, certo? Essa foi uma das maneiras também, porque o culto é em inglês e tudo é em inglês. Então, claro que tem muitos brasileiros, a maioria das amizades que a gente tem são de lá e eles falam português, mas você acaba usando mais o inglês, né? Principalmente para Karine e tal, porque hoje em dia ela cuida da Júlia, então ela não trabalha fora. Então essa é a oportunidade que ela tem de falar um pouco inglês também. E surpreendentemente o inglês dela, assim, eu acho que algumas vezes até melhor que o meu, o sotaque dela, por exemplo. Apesar dela ter muito menos contato que eu. Então outra coisa, assim, que me ajudou muito, além desse contato, foi ler. Uma coisa que eu acabei fazendo muito aqui na Irlanda é ler. Acabei lendo muito por causa que eu ia de transporte, né, para o trabalho. Então, às vezes eu passava, sei lá, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ou meia hora para ir, meia hora para voltar, quanto é que seja. E, e aproveitava para ler. Então, eu tenho o Kindle no meu telefone, comprava os livros lá, eu baixava alguns livros gratuitos lá e ia lendo, entendeu? Assim, e o bom do Kindle é que tem também, você pode ver a tradução, a definição, não sei se vê a tradução, mas a definição. Então no início, tipo assim, era muito, muito devagar, eu pesquisava muitas palavras, mas com o tempo começou a ficar mais natural, entendeu? Pesquisar menos e menos cada vez. Então, eu acho que a leitura foi muito importante, entendeu? Porque conversar, você só vai ter condições de conversar se você tiver um vocabulário, entendeu? Não adianta você falar, cara, não estou entendendo nada. Porque se você não tem vocabulário, que é o problema. Então, lendo livros e coisas na internet, você acaba construindo um vocabulário, entendeu? E fica mais fácil. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que tem que ser feita, ou uma das coisas que tem que ser feita, que é muito importante, que eu considero, é aumentar bastante o vocabulário, entendeu? E aí, naturalmente, você vai começar a entender as palavras, entendeu? E uma coisa que a gente usou no início, e depois nem tanto, se você achar, aí tem algumas listas de as 2.000 palavras mais utilizadas no inglês. E tem alguns estudos aí que falam, por exemplo, que com 900 palavras, 800 palavras, alguma coisa assim, você consegue
participar de 90% das conversas, 95%. Então, assim, você não precisa de muitas palavras para se comunicar, entendeu? Então, basicamente, foi conversando, né, no meu dia a dia, no trabalho. Dois, lendo, né? E também três, interagindo em outros lugares, né, que eu pude, né, tipo igreja e outras coisas. Então, qual que é o nosso nível aqui de inglês hoje? O nosso nível eu diria que para quem está no Brasil, o nosso nível é avançado, mas para a gente que está aqui, às vezes a gente nem considera avançado, porque certas coisas a gente não consegue fazer, mas assim, a gente consegue tranquilamente ter uma conversa com a pessoa, consegue ligar em qualquer órgão público e conversar, discutir, entendeu? Então, é um nível bom, assim, é um nível que pessoalmente, tô num nível que eu tô acomodado, digamos assim, há um ano, por exemplo, sei lá. Então, não sinto que estou fazendo muito progresso nesse tempo, porque o inglês que eu já tenho, já, tipo assim, dá para se virar, e às vezes quando você não entende uma coisa ou outra, você acaba que deixa quieto, porque acaba entendendo o contexto, então você acaba deixando quieto e não vai pesquisar o que que é aquela palavra. Então eu tô meio que nessa fase aí que tô acomodado, que eu não deveria, entendeu? Então acho que a questão do inglês é essa, entendeu? Esses vídeos aqui tem a ver com ir trabalhar em Berlim ou em qualquer outro país que fala inglês, entendeu? Tipo, há esperança, entendeu? Eu cheguei com inglês aqui muito ruim. Eu acho que aqui na Irlanda talvez tenha mais possibilidades, entendeu? De você conseguir um emprego com inglês pior, talvez. E alguns outros países que você vai, às vezes eles já esperam um inglês um pouquinho melhor, talvez. Essa é a impressão que eu tenho, né? Eles não estão muito dispostos a passar por isso. Eu acho, né? Mas posso estar errado. Então, assim, a nossa vinda aqui para Irlanda, eu acho que foi definitivamente muito importante, entendeu? Esses 3 anos que a gente está aqui foram excelentes, entendeu? Eu não teria condições de ir para nenhum outro lugar com o inglês que eu tinha antigamente, entendeu? Meu inglês era muito muito fraco. E hoje em dia eu me sinto confiante assim para ter uma conversa, para discutir assuntos técnicos e claro que meu meu sotaque não é excelente. Futuramente eu vou gravar alguns vídeos em inglês aí porque alguns amigos meus aqui pediram e tal para eu comentar alguma coisa. Então vocês podem ver quando eu fizer isso. Mas vocês vão ver que meu inglês não é grandes coisas não, mas assim, dá pra se virar, dá pra conseguir um emprego, dá pra trabalhar. Filmes com legenda em inglês eu consigo ver tranquilo, sem problema. Sem legenda, se eu tiver com fone de ouvido, eu consigo entender a maior parte, entendeu? Mas alguns filmes, dependendo do contexto, ainda assim é difícil. Então, o meu nível é o seguinte, meu nível, eu entendo a gramática, entendeu? Eu sei como é que a gramática funciona, mas meu vocabulário ainda não ele é um pouco fraco em algumas áreas. Por exemplo, na área de TI, eu acho que meu vocabulário é excelente, mas na área até para falar coisas de dentro de casa, é fraco, entendeu? Porque aqui em casa a gente já fala em português, aqui em casa a gente às vezes tenta falar inglês, mas geralmente não funciona. Então, certos assuntos eu não tenho domínio, entendeu? Não conheço o vocabulário. Então, se tem algo que eu preciso melhorar no meu inglês seria o vocabulário, como eu falei no início, entendeu? Mas hoje em dia eu consigo ter uma conversa e se tem uma ou duas palavras que eu não entendo, que eu pergunto o que que é essa palavra, a pessoa me explica. Então, assim, hoje já está bem mais tranquilo. E eu acho que vai ser tranquilo lá em Berlim, porque lá praticamente não tem nativos, que assim, o inglês deles vai ser tipo o meu. Então, eu não vou sentir uma diferença, entendeu? Igual que às vezes eu posso sentir, tipo, meu chefe e alguns colegas meus são nativos. Então, às vezes eles conseguem se expressar muito melhor, muito mais direto ao ponto, muito mais preciso. E às vezes eu consigo, mas nem tanto quanto eles, ou não na mesma velocidade. Então, assim,
Isso pode ser um problema, assim, não acho que tenha sido um grande problema, mas eu acredito que poderia ter sido melhor. Então, eu acho que você estando com pessoas que não falam, que não são nativas, seria interessante. Então, hoje o inglês me possibilita fazer coisas que não me possibilitavam antes, entendeu? A informação hoje ela é muito rápida, principalmente na área de TI. Então, desculpa. Hoje você tem uma conferência, tem um vídeo, o vídeo é liberado no dia seguinte, entendeu? Você tem acesso a essa informação rapidamente, entendeu? Antigamente eu tinha que esperar, às vezes, a tradução de um vídeo desse, ou nunca teria tradução, entendeu? Então, e se fosse esperar por um livro, se você for esperar por um livro, hoje em dia poucas pessoas publicam livros, cada vez menos, entendeu? Se publica livros na área de TI. Então, porque hoje blogs e essas coisas são coisas muito importantes. Então, eu diria que se você já pelo menos conseguir ler, entendeu? Já é um grande passo. E, eu acho que eu demorei muito para aprender, entendeu? Demorou muito tempo para cair essa ficha, entendeu? Eu deveria ter aprendido inglês muito antes, porque muitas outras portas teriam se aberto. Agora eu não sei. Meu inglês tá fazendo esquecer o português. Muitas outras portas teriam se aberto. É, com certeza é isso. Então, é isso. Perdi o foco aqui, mas o inglês é fundamental, entendeu? Seja ficando no Brasil, seja saindo, entendeu? Se você quer ser um profissional que tem, que é que está sempre na vanguarda, que está sempre por dentro das novidades, entendeu? Tudo é publicado em inglês, entendeu? Conferências, por exemplo, você tem conferências em vários países, Alemanha, Holanda e vários países, e mesmo lá não sendo o idioma o inglês o idioma oficial, as conferências vão ser em inglês, entendeu? E é muito melhor, entendeu? Então eu acho que vale a pena investir no inglês, entendeu? Estudar que seja 1 hora por dia, meia hora por dia, vale a pena. E agora eu tô nessa luta aí para aprender o alemão. Tô estudando muito menos do que eu gostaria e acho que o alemão é muito mais complicado, né, do que o inglês. Então espero que em uns 2 anos eu consiga estar no nível que eu estava quando eu estava há 1 ano estudando inglês. Então o alemão geralmente leva o dobro do tempo, mas a gente está disposto a pagar esse preço. É um aprendizado, é uma jornada interessante. Então é isso. Só para falar mais ou menos como que foi o meu inglês, assim, com mais ou menos 6 meses eu já estava com o inglês melhorzinho assim, conseguia me virar melhor, mas acho que com os 8 meses assim eu já conseguia, já estava com a gramática assim, bem resolvida, eu acho, e aí na hora que eu comecei a trabalhar, na hora que eu mudei de empresa, comecei a trabalhar com a maioria das pessoas nativas, então meu inglês melhorou muito nesse período. E eu acho que uma pessoa que está estudando aqui, eu diria que em 1 ano, se ela tiver trabalhando falando inglês, em 1 ano eu garanto que a maioria das pessoas vai aprender suficientemente. Então, eu não fiz aula nem nada, assim, eu estudava mesmo, às vezes por conta, alguma coisa, mas foi mais o convívio no dia a dia. Então, mesmo que você já tenha, sei lá, 30, 40, 50, qualquer idade que você tiver, vale a pena, entendeu? O inglês é sempre útil. E então eu acho que é isso. Que mais? Eu tinha mais uma coisa para falar, mas meus vídeos não são planejados, então é como se fosse uma conversa mesmo. Então é isso. Mais ou menos 1 ano então para você aprender e vale a pena, entendeu? Não, nunca vai fazer mal. Hoje você pode estar pensando que não vai sair do Brasil, mas como aconteceu comigo foi de repente, então quando você sair, você já está preparado, já está na frente. E se um dia eu voltar para o Brasil, que eu não sei, tudo pode acontecer, eu acho que isso
vai ser um diferencial, não tanto, porque hoje em dia todo mundo meio que fala inglês, mas assim, acho que seria um pouco de um diferencial, sem contar também a experiência no exterior, que também conta. Então, é isso aí, por hoje é isso. Compartilhe o vídeo, curta o canal, subscreva o canal. E eu vou estar tentando postar aí alguns vídeos, de preferência toda semana, entendeu? Acho que eu vou conseguir postar vídeos antes mesmo de chegar em Berlim, que é diferentemente do que eu tinha pensado. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de alguma coisa que eu possa falar, eu vou estar falando. E, e é isso. Outra coisa que eu acabei de lembrar é que tudo que a gente fosse fazer aqui, tipo assim, pesquisar, tá com dor de barriga, qualquer coisa, pesquisava tudo em inglês, entendeu? Tipo assim, mudei tudo para o inglês. O meu computador tá em inglês, telefone, tudo. Então, Facebook, tudo que eu tinha, eu mudei para o inglês. Então, assim, é uma imersão mesmo. E, e tudo que a gente vai pesquisar, até sobre doenças, sobre médico, tudo em inglês. Lógico que tinha que pesquisar um monte de coisa no Google Translate, mas então é tipo evitar de voltar para o português, entendeu? Que é uma tentação. Mas com o tempo as coisas vão dando certo. No início você se sente meio amarrado assim quando vai conversar, mas logo logo vem a fluência. Então é isso aí, um abraço, até a próxima.